Bom dia, Bruno. Bom dia, tudo Bom dia, bom? boa tarde. Bruno Monte, É isso aí, Adri. representando a operadora Snowtime. É mais um convidado nosso do Talk Snow. A gente está fazendo uma série de bate-papo com as operadoras para entender um pouquinho mais como é que está o momento atual. Bruno, você é bicampeão brasileiro também de ski cross? Você tem esse título? Sim, Adri, eu fui atleta de ski cross por alguns anos, competi em campeonatos brasileiros, ganhei dois brasileiros, também tive o prazer de competir duas vezes no campeonato sul-americanos e uma vez no campeonato mundial. Maravilha. O que é o ski cross? É diferente do alpino? O ski cross ele faz parte da modalidade de freestyle, né? Ele diferente do alpino, que é uma outra modalidade, né, que envolve o esqui alpino, ele envolve o slalom gigante, o super G, o downhill. Esses são as modalidades que compõem o esqui alpino, né? O esqui cross, ele está na gama dos freestyles, então tem o slopestyle, o halfpipe, o ski cross, o big air, esses são as modalidades do freestyle, do esqui. Aproveitar para tirar uma dúvida. Qual a diferença do esqui nórdico para o esqui alpino? O esqui nórdico é uma outra gama de modalidades também, né? Onde entra o biathlon, entra o cross country, o próprio. Bom, são os esquis onde a parte do calcanhar do atleta ele não é preso, né? A gente vê isso no cross country, Tá. no biathlon, tem outros também que fazem parte do esqui nórdico. E então mas principalmente assim, os mais conhecidos seriam cross country e biathlon, né, que geralmente as provas acontecem em regiões mais planas, não são em pistas de esqui, né? É muito comum a gente ver a prática do esqui nórdico em campos de golfe, pois no inverno ficam aquelas colinas, né, não muito íngremes, e é um esporte que tem muito fluxo de oxigênio, né, porque você pratica um esporte que tem uma aceleração cardíaca muito grande, Tá. então você sua muito e você está num ambiente muito frio com ar rarefeito, então isso é, isso tudo faz com que um esporte que seja muito saudável, né? Exige muito do corpo humano. Eu até te pergunto isso porque a gente está aí, em fevereiro começam os Jogos Olímpicos de Pequim, né? Sim, E até depois eu queria te perguntar um pouquinho mais disso. Mas vamos falar do mercado. vamos, Me vamos. diga uma coisa, ô Bruno. Bom, estamos aí, passamos uma boa parte da pandemia, passamos uma temporada de inverno hemisfério norte, 2020, 2021. Depois nós tivemos também uma temporada de inverno hemisfério sul, 2020, e agora estamos começando a temporada de inverno 2021, hemisfério sul. Eu queria, assim, saber de você um pouquinho qual que é a sua percepção, o seu entendimento do mercado atual. Se você quiser dividir por nichos, você fica à vontade. Assim, eu queria que você Certo, falasse um pouquinho como é que foi a temporada, vamos dizer, 2020, 2021. certo, Adri. Bom, vou falar um pouco. Eu acho que para a gente falar da última temporada de esqui, a gente tem que entender que cada estação de esqui ou país passou por uma situação diferente, né? Não dá para a gente falar como se fosse uma coisa só. Os destinos que puderam abrir para o mercado interno ou países vizinhos, eles conseguiram fazer uma temporada sem grandes prejuízos, como, por exemplo, a gente pegar Estados Unidos, Canadá, Suíça, são países que tiveram menos restrições, se a gente comparar com outros, né? Então, de forma geral, das estações de esqui que conseguiram abrir as portas,
As mais populares, que costumam receber um grande número de turistas estrangeiros, sofreram mais por conta das fronteiras fechadas, e aquelas que são mais fortes com o público local, elas sofreram menos, né? A gente percebeu que houve uma mobilização dos esquiadores que moram perto das estações de esqui a frequentarem essas estações mais próximos da casa deles, né? Ao contrário de fazer grandes viagens. E reflexo disso, tudo que eu acabei de falar, é que a gente percebeu um aumento muito grande nas vendas de Ski Pass, né? Que é o Ski Pass, desculpa, um crescimento nas vendas do Season Pass, que é o Ski Pass para a temporada inteira, né? As vendas desse tipo de passe aumentaram muito. O mercado americano, né, dos Estados Unidos, em geral, teve um ano que ele conseguiu exceder as expectativas, mesmo com todas as dificuldades que a pandemia apresentou, né? Eu acredito até que tenha superado, né, as expectativas. Superou as expectativas. E também acredito que eles tenham ficado, as estações de esqui tenham ficado até surpresos, né, com isso, e que eles souberam lidar com uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de receber. Com certeza, Adri. Mesmo tendo uma temporada que foi pior que a anterior, né, eles conseguiram alcançar o melhor ano da história. Então, o que é, como você mesma falou, superou muito as expectativas. Eles já estavam numa crescente, claro que com a pandemia afetou, né, o crescimento que eles estavam tendo, mas isso não afetou a ponto de trazer grandes prejuízos, né? Realmente, conseguir alcançar o quinto melhor ano da história em termos de número de visitantes, de dias de neve, né, de dias de estações de esqui aberto, tudo isso contribuiu para eles conseguirem alcançar o quinto maior ano da história. Já tem outro... Desculpa, e dentro desse, até do mercado norte-americano, o próprio estado de Utah, com as 15 estações de esqui que tem ali ao redor, todas acessadas pelo aeroporto de Salt Lake, também impressionou bastante. Então, também acho que dentro desse contexto também bateu recordes de visitação. Essa questão da proximidade também influencia muito, né? A proximidade com o aeroporto. Com certeza, Adri. E Salt Lake City está passando por uma reforma grande no aeroporto, né? Você mencionou Utah, eles estão recebendo um investimento gigantesco agora para um projeto que é a longo prazo. A primeira parte da obra foi concluída em setembro de 2020. Eles estão dobrando os portões internacionais de embarque, então eram 3, serão 6, e com isso eles querem se tornar um novo hub dos Estados Unidos de companhia aérea. Então, claro que até concluir todo esse investimento, que é de bilhões de dólares, vai demorar alguns anos, mas já tem um avanço, né? E acho que isso pode ter contribuído para ter sido movimentado, como você mesma mencionou. Só para eu concluir o outro lado da moeda também, né, Adri? A gente falou Estados Unidos, Canadá e Suíça, que apesar de terem tido momentos de fechamentos na pandemia, conseguiram fazer uma temporada, no mínimo, razoável, né? Para bom, tiveram outros que sofreram com o encerramento das atividades, né? Mesmo que provisoriamente devido ao lockdown, mas que ficaram em uma situação mais difícil, pois passaram a grande maioria da temporada, ou toda a temporada de inverno, de portas fechadas. E aí isso a gente tem como exemplo as estações de esqui na França e na Itália, né? Que realmente não conseguiram tirar muitos dias de esqui para visitantes, tiveram, né, decretado a própria estação de esqui fechada nesses dois países, as estações de esqui, né? E também tivemos alguns outros casos, como, por exemplo, a Áustria, que apesar de ter mudado bastante as regras, né, por conta do Covid, permitiu a abertura da montanha e meios de elevação, mas os hotéis permaneceram fechados, então restritos só para os locais. Então, aquilo que a gente estava falando. Se a gente for olhar como foi a última temporada, a gente precisa entender a situação de cada estação de esqui, de cada país, porque realmente foi diferente para cada um.
E E também aqueles que as conseguiram, estações, elas tentaram trabalhar ao máximo a temporada, né? Eu acredito que até uns 2, 3 finais de semana ainda tinha estação de esqui aberta, quer dizer, elas prolongaram muito o tempo de abertura, exatamente para compensar um número reduzido de visitantes. isso, exatamente, para dar aquela espalhada também, né? E claro, Sim, aqueles que conseguiram esquiar tiveram que ficar bem atentos, pois as mudanças, né, provenientes da pandemia eram constantes. Então, podia estar mudando. Muitas estações de esqui mudaram as regras constantemente. Os que conseguiram esquiar, eles tiveram que ficar se mantendo atualizados, porque acho que a forma de você, se você está esquiando, vai fazer uma viagem para curtir, você, na situação que a gente está, né, de período de pandemia, quanto mais atualizado você tiver, mais você vai conseguir aproveitar o destino, né? Porque muita coisa muda muito rápido. por falar em mudança, você acredita, você acha que vai ter muita mudança na próxima temporada? Por exemplo, eu vejo que as estações, algumas estações já a partir dessa última temporada trabalharam com aplicativos para estacionamento, com novos aplicativos para delivery, também priorizaram estadias que eles chamam sem toque, para não ter muita convivência, muito contato. Você acha que isso vai aumentar mais ainda ou a gente vai acabar relaxando? Não, eu acho que isso é uma tendência, e claro que isso também vai ser um reflexo, né, de como será o vírus daqui a algum tempo, né, no futuro próximo, mas com certeza isso é uma tendência, né? Vou até trazer alguns dados aqui, Adri, que você perguntou, se muita coisa mudou, né? Realmente, antes de eu entrar no que mudou de fato, assim, quais caminhos que as estações de esqui vão seguir, eu trouxe aqui alguns dados que acho que pode entender um pouco melhor do como foi a última temporada também, para a gente entender como pode ser no futuro, né? Enxergando como foi essa última temporada para tentar entender como é que vai ser as próximas. Quero Então, ouvir. eu vou levar em consideração aqui os Estados Unidos, pois como eles tiveram, né, de fato, uma temporada onde as estações conseguiram abrir, diferente de alguns países da Europa, ele foi percebido um aumento na flexibilidade dos esquiadores para frequentar as montanhas em dias de semana, que é aquilo que a gente tinha falado, né, de espalhar um pouco mais, diluir os esquiadores e evitar aglomerações. Então, 48% das visitas totais das estações de esqui, elas foram em dias de semana, que é um número 27% maior do que o ano anterior. Então, isso é uma outra tendência que eu acho que vai seguir, né? Porque geralmente nas estações de esqui, na grande maioria delas, elas têm um volume muito grande no fim de semana e em dias de semana são só para aquelas pessoas que estão lá a turismo mesmo, né? Os locais, eles frequentam apenas em finais de semana. E, além disso, também, é que as propriedades de condomínio, aluguel de casas, chalés, a grande maioria delas deixou de ter limpeza diária inclusa no pacote, justamente para evitar a contaminação. Então, o serviço agora, na grande maioria, é cobrado à parte e também com padrões bem mais rígidos de segurança. E Vail Resorts, que é a maior companhia, né, da indústria do turismo hoje, dona de diversas estações de esqui, como Vail, Whistler, Park City, eles tiveram uma queda de apenas 8% de visitantes em relação ao ano passado. E eles têm no seu guarda-chuva aí quase 40 estações de esqui em diversos países, não só nos Estados Unidos, como Canadá, Austrália. E essa queda foi pequena porque muitas famílias, muitos turistas procuraram refúgio da pandemia em estações de esqui, sejam eles locais ou visitantes, né? Pessoas que têm casas de férias
estações de esqui, ou turistas também que são visitantes. Isso manteve muito a montanha ocupada e incentivou, né, aluguéis de longa temporada, de longa duração. Isso que eu ia te perguntar, Bruno, você acredita que as pessoas, mesmo o brasileiro, na próxima temporada, ele vai procurar ficar mais tempo numa estação de esqui? Porque hoje qual é a média de noites que é vendida? Uma semana? Um pouquinho mais? Qual que é a média? Você acredita que esse número possa aumentar, ao invés da pessoa ficar 7, 6, 5 noites, ela passe a ficar 10, 12 noites no mesmo lugar, ou num lugar e podendo esquiar em outras montanhas, mas tendo como base uma só referência? Os números mostram isso mesmo, Adri. O brasileiro, em média, ele quando vai fazer uma viagem de esqui, ele fica entre 7 e 10 noites, né? E os números apontam que isso está mudando, num reflexo internacional, né? A gente ainda vai ver como o brasileiro vai reagir quando a gente realmente conseguir ter uma temporada com fronteiras abertas, e aí onde a gente vai entender melhor esses dados, esses números. Mas, com certeza, a tendência é que o período de estadia aumente, até porque tem todo o deslocamento, né, da viagem. Então, já que vai passar por tudo isso, e em períodos de pandemia isso tudo é muito mais difícil, isso tem um incentivo para que o esquiador ele fique mais tempo lá, né? Já que ele vai estar passando por todo o processo de deslocamento em períodos de pós-pandemia, digamos, ou até durante a pandemia, dependendo das condições de cada país, se forem permitidas, a tendência é que a hospedagem seja de mais tempo. E só para completar também o que eu estava falando, Adri, que Vail Resorts trouxe esse dado, né, de que houve uma queda de apenas 8% dos visitantes, sejam eles nacionais, internacionais, né, locais ou turistas. Em contrapartida, eles perceberam que a grande diminuição, o grande prejuízo foi nas aulas de esqui e alimentação, né? Então, houve uma queda na procura por aulas de esqui e snowboard, e também toda a área de alimentação, seja de montanha ou fora da montanha, porque os visitantes estavam bem mais preocupados, claro, em ter um distanciamento social, em desfrutar da montanha, que é a céu aberto, mas não deixar de lado essa parte de cuidado, né, de não aglomerar e por aí vai. Perfeito. Você acha que quando a gente for viajar nessa próxima temporada, a gente vai encontrar muita mudança? Eu acho que sim. Eu acho que é um processo, né? Mas que a gente já pode ver o reflexo disso em algumas estações de esqui. Claro que os resorts, Adri, eles sempre vão estar sujeitos às restrições de seus próprios governos e terão que se adaptar de acordo, né? A gente ainda está vivendo num período que tem pandemia. Mas, por exemplo, vou citar alguns exemplos. Normalmente, as aulas em grupo, elas podem chegar a ter até 10 alunos por professor, dependendo da estação de esqui. A tendência é que agora as aulas sejam de grupos menores, né, justamente para evitar aglomeração. Então, isso é uma tendência, reduzir o número de pessoas numa classe em grupo. Outro, aquilo que eu já tinha dito, né, as propriedades de aluguel de casa, condomínio, apartamento, que tinham o serviço de limpeza diário incluso, passarão a ter esse serviço como opcional e pago à parte. Claro, o uso de máscara e distanciamento nos restaurantes também é algo que tende a permanecer até o fim da pandemia, né? Uhum. E aí tem algumas características curiosas que a gente pode perceber que as estações de esqui já estão se mobilizando. A gente já pode ver essa mudança acontecendo, né? Coisas realmente novas que não tinha no passado. A Alterra, que é a concorrente direta de Vail Resorts, né? Outra gigante da indústria do turismo, eles estão investindo para expandir a funcionalidade digital, permitindo filas virtuais. Você tinha até mencionado do estacionamento.
mas eles estão já colocando em prática as filas virtuais de ski lift, de gôndola, né, dos meios de elevação. O que seria uma fila virtual? É super interessante. Então, eles já implementaram isso, né? Acho que agora, nessa próxima temporada, já vai estar funcionando. A fila virtual, quem tá, a estação pioneira desse serviço é Steamboat, né? Eles que já estão implementando, que é uma das estações de esqui da companhia Alterra. Que, inclusive, está passando por uma reforma monstruosa ali na base, está passando por uma reforma enorme. Então, a fila virtual, Adri, ela permite que você entre numa fila de forma remota, né? E eles vão fazer isso para a gôndola deles, que é o meio de elevação o principal meio de elevação de Steamboat. E você entra na fila de forma remota, de onde você estiver, e ao entrar na fila aparece uma contagem regressiva, que vai aparecer no aplicativo. E aí, quando essa contagem regressiva chegar no zero, quando for sua vez, você recebe um QR Code na tela para ser escaneado na entrada da gôndola. Então, você pode entrar na fila sentado num restaurante, ou sentado num lugar onde não tenha ninguém, numa loja, ou quando você toma um café, você espera no lugar onde você está, evitando, claro, aglomerações formadas por filas, e essa ferramenta também traz para a estação de esqui um controle muito melhor do fluxo de pessoas, né? Então, ela consegue diluir, espalhar essas pessoas pela estação de esqui, em vez de ficar todo mundo aglomerado numa fila para subir a montanha. Até porque isso tem acontecido muito, principalmente nas 2 últimas temporadas, né? As filas têm estado enorme em várias montanhas, por conta, talvez, de um número maior do mercado interno e por conta do passe de esqui, né? Filas Exatamente. que a gente vê enormes. Certamente isso também vai diminuir bastante. Com certeza. Essa é uma tendência que tende a... é uma tendência que isso acabe, né? Essa aglomeração nas filas que a gente já viu, né, recentemente, 2 anos atrás, acho que teve até um vídeo que foi postado numa estação de esqui que estava com uma fila quilométrica e as pessoas reclamando muito. Isso foi pré-pandemia, né? Imagina passar por uma situação dessa. Hoje em dia é inadmissível, né? As estações de esqui estão cientes disso e trabalhando para evitar isso ao máximo. E esse aplicativo que Steamboat está fazendo é apenas o primeiro passo, né, para isso. Um outro que a Alterra também está desenvolvendo, né, com toda essa funcionalidade digital, que eles estão fazendo um investimento de 30 milhões de dólares. Outra funcionalidade dessa é buscar a possibilidade de contratar um professor de esqui sob demanda, da mesma forma como se faz um Uber. Isso é um projeto que também deve se tornar realidade no futuro próximo, que é super bacana, né? Aí, claro, as estações de esqui vão ter que fazer como tem com o Ski Pass, né, fazer um aplicativo onde você consiga contratar o seu professor de esqui dessa forma, que é muito legal, né? Isso são apenas algumas características que a gente tem, que a gente provavelmente... E isso pode cair o preço também de uma aula de esqui, seja coletiva ou individual? Pode baratear? Vai baratear se o volume for grande, né? Tá. A gente percebeu, por exemplo, como eu tinha dito, que a compra de Season Pass foi muito grande, né? Nessa última temporada, porque os esquiadores locais assumiram esse compromisso, né, de comprar o passe da temporada, porque iam ficar, não iam fazer grandes viagens, né? E isso, com certeza, abaixou o preço, né, do Season Pass. Isso fez com que houvesse... existe uma pressão para baixar os preços por conta do alto volume de venda de Season Pass. Então, se isso acontecer também com as aulas, com certeza a tendência é que barateie o custo, né? E você tinha falado também, Adri, sobre viagens de longo prazo, né, que isso se torna uma tendência. Eu vi recentemente uma matéria da Assisticard, né, dos seguros, e eles falavam exatamente sobre isso. Como as viagens a longo prazo vão se tornar cada vez mais comuns
no mercado internacional, não só para brasileiros, né? E essa matéria falava exatamente sobre o mercado brasileiro e como a compra de bilhetes aéreos está sendo retomada, né? Então, o brasileiro tem comprado cada vez mais bilhetes aéreos, então está rolando um planejamento aí de viagem internacional, e o mais importante que aquilo que a gente estava falando, a média dos bilhetes aéreos aumentou muito, o período de hospedagem, né? Só queria completar aí que a gente estava falando sobre isso há pouco tempo, mas que eu acho que vale a pena mencionar, porque realmente não é só especulação ou coisa do tipo, não. Estudos estão sendo feitos com isso, que mostram que realmente já está acontecendo isso, né? Já tem uma retomada do mercado por viagens internacionais e períodos mais longos. Falando em Hemisfério Sul, eu vi agora há pouco que tem algumas estações na Nova Zelândia e algumas estações na Austrália que já estão abertas. Chile e Argentina estão todas fechadas. Você acha que a gente vai ter temporada América do Sul? E por que o brasileiro não viaja, não busca tanto as estações de esqui, ou busca as estações de esqui desses outros dois destinos, Austrália e Nova Zelândia? A gente percebe que Austrália, Nova Zelândia, Japão, né, que são países que têm estações de esqui grandes, com boa infraestrutura, não tem a mesma procura do passageiro brasileiro. Isso pode acontecer por diversos motivos, né? No Brasil, a gente, quando fala em esqui, o brasileiro ele já pensa em algumas estações, né, de cara, assim, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, ou até no Hemisfério Sul. E Nova Zelândia, Japão e Austrália não são citadas, não tem um conhecimento do brasileiro por essa, acho que a falta de informação, Adri, seria o principal motivo, né? Uhum. Como o mercado brasileiro é muito forte na França, na Itália, na Suíça, Estados Unidos e Canadá, Chile, Argentina, as conversas ficam girando em torno desses destinos, né? São poucos aqueles que se aventuram para esses outros destinos como Japão, Nova Zelândia, Austrália. Geralmente é um esquiador que realmente está buscando uma aventura, ou pessoas que já estão na região e resolvem esquiar nas estações de esqui desses destinos. Mas é raro você ver um esquiador pela primeira vez, né? Aquele que está indo pela primeira vez falar, olha, quero esquiar, gostaria de ir esquiar na Austrália, ou na Nova Zelândia, ou no Japão. Não, a gente sempre vai escutar outros países, até porque acho que a informação desses outros países que o brasileiro frequenta está muito mais presente, né? No brasileiro, seja por indicações de pessoas que ele conhece e já foram para esses lugares, e raramente a gente ouve falar Temos tempo, ainda temos tempo, eu digo, podemos explorar também esses lugares, né? Nova Zelândia, Austrália e o Japão, que eu acho que talvez esteja mais presente com as estações, e acho que falta o mercado explorar mais esses lugares, né? Sim, e tem outra coisa também, Adri, como a procura é baixa, né, para esqui na Japão, Nova Zelândia, Austrália, como a procura é baixa, as empresas, agências de turismo, operadoras de turismo, como não tem demanda, também não criam laços e parcerias muito profundas com esse lado do mundo, porque o mercado é muito mais quente em outros destinos. Acho que isso também é importante a gente olhar por esse lado. Perfeito, perfeito. Bruno, super bacana, gostei bastante, foi bastante esclarecedor. Agora, já estamos no nosso tempo, assim, a ideia é fazer uma coisa não longa, fazer uma coisa curta. Só um pouquinho falar dos Jogos Olímpicos de Pequim. Você e seu pai, o Silvio Monte, também da Snowtime,
vocês, alguns anos eu lembro de ver vocês na TV narrando os Jogos Olímpicos. Alguma novidade para essa temporada? Não? Vamos ter oportunidade de ver vocês dois narrando alguma atividade, alguma modalidade? Não, eu não sei, Adri, acho que não. É realmente eu e meu pai, a gente já participou como comentarista, Record, Sport TV, ele já fez pela Sport TV, eu fiz pela Record em Olimpíadas passadas. Hoje eu faço parte da comissão de atletas, né? Eu represento a modalidade do freestyle, como eu expliquei para vocês, para você no começo do vídeo, né? Um pouco sobre como que é as modalidades do freestyle. E eu faço parte da comissão de atletas da CBDN. Mas até o momento eu acredito que comentaristas e narrador, a gente faz tempo que a gente não participa como comentarista. Eu acredito que não, Adri, mas a gente sempre está antenado, assim, mesmo não participando dos comentários na televisão, a gente está sempre ligado, porque é sempre bom, né? Jogos Olímpicos é bom demais, muito bacana acompanhar. Sim, e muito bacana agora também, porque eu acho as TVs abertas, finalmente, elas se renderam, né? Eu acho que já faz umas 2 temporadas, ou desde a última temporada, que eles já estão transmitindo, não vou dizer ao vivo, direto, mas eles estão transmitindo várias modalidades. Então, acho bacana isso, principalmente para incentivar os esportes de neve aqui no Brasil. Bruno, algum recado a mais, alguma coisa a mais que você queira falar? Olha, não, se a gente for pensar um pouco, Adri, sobre como que está hoje a confiança, né, do esquiador brasileiro, o que eles estão pensando, fazendo, planejando, a gente percebe que existe um contraste, né? Da mesma forma que sentem segurança de assumir um compromisso de viagem com os riscos que a pandemia oferece, também está se desenvolvendo uma necessidade por viagens depois de tanto tempo de lockdown, home office, distanciamento social. Então a gente percebe uma curiosidade, um aumento na curiosidade, né, do esquiador, procurando mais informações sobre a situação do destino, como é que está aberto, está fechado. E eu acho que essa confiança vai crescer cada vez mais com o avanço da vacina, abertura de fronteiras e, quem sabe, passaporte de vacinação, essas coisas que tendem a melhorar agora com o tempo. Então, era só isso que eu queria concluir. E para aqueles que estão interessados em viajar, minha sugestão seria tirar proveito das condições de pagamento e políticas de cancelamento, alteração. Isso que eu ia te perguntar, a flexibilidade das estações, como é que está isso? Elas permanecem flexíveis, a maioria, como é que está isso? Bruno, por favor. Sim. Existe uma flexibilidade maior, né, nesse período de pandemia. Todos os fornecedores, de forma geral, trabalhando dessa forma, oferecendo reembolso ou multas bem menores, ou até mantendo o valor pago como crédito para a temporada seguinte, em caso de contaminação do Covid, ou até impossibilidade de viagem devido a fronteiras fechadas ou restrições das autoridades de saúde. E também, outra dica é aproveitar as ofertas das companhias aéreas, né? Pois os preços estão baixos e com políticas também favoráveis, muitas companhias permitem a primeira alteração sem custo, então você pode adiar a viagem caso o plano inicial não dê certo, sem pagar nada por isso. E também quando as fronteiras reabrirem, a vacinação em massa for alcançada, a gente não sabe qual será a frequência de voos, se os preços vão realmente aumentar muito. Então, se manter informado e aproveitar as condições favoráveis dos fornecedores é a dica. Maravilha! Muito obrigada, Bruno. Quando você quiser passar algum recado, fique sabendo que temos o canal aberto aqui, sempre através do Talk Snow. Tá bom? Muito legal, muito obrigado, adorei participar, Adri. Valeu pelo convite. Obrigada, Bruno. Um abração. Abração.